E aí, galera? Tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um tema super relevante e atual: o cigarro eletrônico. Vamos explorar como ele é exibido nos meios de comunicação e quais as consequências disso para a saúde dos brasileiros. Então, fica ligado, porque logo mais vamos ler uma redação que reflete bem essas questões. Preparados? Vamos lá! No auge da indústria cinematográfica de Hollywood, durante o século XX, o cigarro era um elemento fundamental presente em quase todos os protagonistas e antagonistas dos filmes, visto que estava relacionado a um ideal de juventude, liberdade e rebeldia às normas sociais, tornando-se um símbolo de glamour perante o público. Em consonância com o evento histórico, observa-se o decadente cenário brasileiro, pois atualmente, da mesma forma que foi exposto nos cinemas, o exibicionismo do cigarro eletrônico nos meios de comunicação e as consequências para a saúde da população são impasses para o bem-estar social. Nessa perspectiva, é indubitável discutir sobre a manipulação midiática, bem como sobre a falta de informação. Em primeiro lugar, no que se refere ao panorama supracitado, é relevante frisar o quanto as mídias são falhas ao propagarem os vapes e submeterem a nação aos óbices do uso desse produto. Paralelo a isso, o escritor indiano George Orwell retrata em 1984 um estado totalitário que diariamente controla e manipula todo tipo de informação a fim de moldar a opinião pública a favor do Estado. Sob esse viés, ao utilizar propagandas e estratégias de marketing, a exemplo, o uso de influenciadores digitais, o vaporizador de nicotina passa a ser disseminado como uma alternativa saudável para o cigarro tradicional, e em virtude da própria manipulação, os veículos de comunicação banalizam fatos científicos que comprovam os perigos para a saúde dos indivíduos e os incluem em uma bolha, onde o e-cig é atraente e seguro. Logo, o pensamento de Orwell, em 1984, é condizente com a realidade. Simultaneamente, vale ressaltar que a falta de informação é fruto da manipulação da mídia e também uma impulsionadora da exposição do dispositivo eletrônico de vaporização e das implicações para a integridade dos indivíduos. Tal fato é análogo à frase do sociólogo francês Émile Durkheim, a qual ele alega que o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender o contexto em que está inserido, a saber quais são suas origens e as condições de que depende. Desse modo, enquanto as plataformas midiáticas não mencionam os danos causados de uso dos vapes, a sociedade desconhece os riscos, justamente por não usufruir do conhecimento necessário para distinguir os perigos e restringir a exposição do cigarro eletrônico nos meios de comunicação. Portanto, é imprescindível a necessidade de uma intervenção. Destarte urge que o Ministério da Saúde, órgão responsável pela saúde no país, crie campanhas publicitárias, por meio de verbas governamentais, a fim de explicar os riscos acerca do cigarro eletrônico, evitando a manipulação. Ademais, cabe ao Ministério das Comunicações disseminar campanhas nas redes sociais, com o intuito de conscientizar a população e diminuir a carência de informação. Após tais medidas, será possível minimizar o glamour associado aos vapes como difundido na Sete Art e os danos ao bem-estar social. Neste vídeo, vamos analisar a redação segundo as 5 competências do Enem. Começando pela competência 1, o texto apresenta domínio razoável da norma padrão, com poucos deslizes gramaticais, garantindo clareza e coesão na exposição. Por exemplo, a coerência entre as orações indica que o autor revisou termos e concordâncias, assegurando uma pontuação de 200. Na competência 2, o autor demonstra conhecimento do tema ao contextualizar historicamente o uso do cigarro e relacioná-lo ao cenário atual dos cigarros eletrônicos. Porém, a exploração do tema poderia ser aprofundada em alguns trechos, resultando em 160 pontos. Na competência 3, a redação seleciona e organiza argumentos relevantes, como a referência a George Orwell e Durkheim, reforçando a defesa de um ponto de vista claro. Contudo, a argumentação em certos trechos poderia ser mais robusta, pontuando 160. Passando para a competência 4, nota-se o uso adequado de conectivos como pois, logo e portanto, que garantem a progressão lógica das ideias, o que assegura uma avaliação de 200 pontos. Por fim, na competência 5, a proposta de intervenção é apresentada de forma articulada, com a indicação de agentes, Ministério da Saúde e Ministério das Comunicações, ação, meio e finalidade.
Entretanto, os elementos não estão detalhados de forma aprofundada, o que resulta em 160 pontos. Nos últimos 30 segundos do nosso vídeo, vale destacar que as notas atribuídas foram: competência 1, 200, competência 2, 160, competência 3, 160, competência 4, 200 e competência 5, 160, totalizando 880 pontos. Para melhorar, recomenda-se aprofundar mais os argumentos e detalhar as propostas de intervenção com exemplos práticos e dados atualizados, enriquecendo ainda mais a discussão e a clareza do texto.